Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o material que recebemos é para quem gosta daquele xadrez mental do poker. Vamos mergulhar numa situação que realmente separa os amadores dos profissionais. O duelo entre o small blind e um aumento vindo do cutoff. Ok, vamos dissecar isso. A missão de hoje é entender uma estratégia que, segundo as fontes, joga fora uma das ações mais básicas do poker. A pergunta que me fisgou foi: por que a estratégia recomendada aqui elimina completamente a opção de apenas pagar, o famoso call? Parece radical demais, né? É a primeira coisa que salta aos olhos, né? E a resposta tá toda na geografia da mesa. O small blind é um terreno horrível. Você é o primeiro a falar depois do flop, do turn e do river. É como lutar no escuro enquanto seu oponente tem visão noturna. Ele sempre terá mais informação. Certo. Então, a estratégia que as fontes propõem não tenta amenizar essa desvantagem. Ela pega essa desvantagem e a transforma numa arma. A ideia toda, segundo as fontes, é colocar o cara do cutoff numa sinuca de bico desde o início, lá no pré-flop. E como se faz isso? Acabando com a passividade. A estratégia do small blind aqui é 100% agressiva. Ou você reaumenta, o chamado 3-bet, ou você desiste. E essa agressividade não é um porrete cego. Ela é, assim, uma arma bem construída, com 3 partes distintas, 3 pilares que sustentam todo o plano. Interessante. Então não é só sobre ser agressivo, é sobre uma agressividade arquitetada. Em vez de uma reação única, é uma árvore de decisão com 3 galhos principais. Gosto da ideia de construir uma arma. Como são as partes dessa arma? Exatamente. Pense assim. A primeira parte é a lâmina do blefe. São mãos que a gente usa para cortar o oponente da jogada, para pressionar. O objetivo delas não é chegar até o fim, é ganhar o pote ali mesmo. A segunda parte é o cabo, a empunhadura de controle. São mãos fortes que reaumentam por valor, mas que se o oponente vier para cima com um 4-bet, um novo reaumento, a gente tem controle suficiente para apenas pagar e jogar depois do flop. Entendi. E por fim, temos a ponta afiada. São as mãos mais fortes de todas, o topo absoluto. Com elas, o 3-bet é só o começo do caminho para colocar todas as fichas no meio. Uau! O que é fascinante nessa estrutura é o equilíbrio. Ao dar um 3-bet, o jogador do small blind se torna um fantasma. Ele pode estar segurando um 7-6 do mesmo naipe, um blefe quase puro, ou pode ter um par de ases. O oponente no cutoff não consegue saber se está enfrentando a lâmina ou a ponta da lança. E essa incerteza é onde a estratégia prospera. Certo, aqui é onde fica muito interessante. Vamos começar pela lâmina, pelos blefes. É a parte mais artística do jogo. Não dá para sair fazendo isso com qualquer lixo, né? Qual é a ciência por trás da escolha dessas mãos de blefe? A ciência é dupla, blockers e jogabilidade. Blockers são as cartas na sua mão que diminuem a chance do oponente ter as melhores mãos. Se você tem um as na mão, é menos provável que ele tenha as ou as-rei. Certo. E jogabilidade é a capacidade da sua mão de conectar com o flop e virar algo forte caso seu 3-bet seja pago. E as fontes são bem específicas aqui, vamos lá. Para as mãos de naipes diferentes, as offsuits, a estratégia sugere as-dama e rei-dama. Peraí, já uma pergunta. As-dama e rei-dama off-switch. Muita gente consideraria essas mãos fortes de valor. Por que elas estão no grupo do blefe? Ótima observação. Elas parecem fortes, mas são mãos facilmente dominadas. Se você dá um 3-bet com as-dama e o oponente decide ir all-in, contra o que você acha que ele está fazendo isso? Provavelmente as-rei, as-as, rei-rei, mãos que te esmagam. Sei. Então usamos o valor de blocker delas, o as bloqueia as e as-rei, a dama bloqueia a dama-dama para fazer o oponente largar mãos melhores que a nossa, tipo um as-valete ou um par de 10. É um blefe que tem um pezinho no valor, mas a função principal é agressão. Entendi. É uma mão boa demais para desistir, mas ruim demais para se apaixonar. Faz sentido usar ela como arma de pressão. Ok, e as outras mãos de blefe? Nas mãos do mesmo naipe, a suited, a lista cresce.
Temos As 9, As 8 e As 5. Outra pausa. Por que as 5 e não, sei lá, as 6 ou as 7? Tem algum detalhe nesse buraco no meio? Tem sim, e é uma bela sutileza da estratégia. O As 5 suited, além de ter o blocker de As, tem a capacidade única de formar a melhor sequência possível, Will, que vai de As a 5. Isso dá uma jogabilidade extra em certos flops que o As 6 ou As 7 não tem. É uma pequena vantagem, mas num jogo de margens, tudo conta. Genial. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Continue. Ainda nos bluffs suited, Rei 10 e Rei 9, toda a família da dama, de dama valete até dama 9, valete 10 e valete 9. E aqui vem as que mais surpreendem, os conectores suited mais baixos, como 10, 9, 7, 6 e 6, 5. Nossa. E para fechar o bloco de blefs, alguns pares, 8, 8, 7, 7 e 6, 6. Essa parte me surpreende. Muitos jogadores amadores, eu incluso, adoram pagar com um 7-6 suited para tentar a sorte, ver um flop baratinho e, quem sabe, acertar um monstro. A fonte está basicamente dizendo que essa mentalidade é um erro fundamental, que essa mão tem mais valor como uma arma de agressão pré-flop. Exatamente, é uma mudança de paradigma. Um 7-7 que só paga e não acerta a trinca no flop está numa posição horrível fora de posição. Você não sabe onde está na mão. Ao transformá-lo num 3-bet bluff, você dá a ele uma segunda maneira de vencer, fazendo o oponente desistir agora, e se ele pagar, você ainda tem a chance de acertar sua trinca. Você joga pela pressão primeiro e pelo valor da mão em segundo. Ok, então a lâmina da nossa arma é forjada com essas mãos que têm um plano B, os blockers e a jogabilidade. Mas e quando a nossa mão já é forte por si só? Quando o 3-bet não é um blefe, mas o começo de uma armadilha por valor. Como a estratégia lida com essas mãos do meio campo? Aí entramos no segundo pilar. O cabo, a empunhadura de controle, são mãos que têm muito valor intrínseco. O 3-bet aqui é para extrair fichas de mãos piores que vão nos pagar. Contudo, elas não são invencíveis. Por isso, se enfrentarmos um 4-bet, a recomendação é ter controle, apenas pagar e reavaliar a situação no flop. Certo. As mãos específicas para este bloco, segundo as fontes, são a suited, as dama, as valete e as 10, além de rei dama e rei valete também do mesmo naipe. E aqui entram os pares que nos deixam em dúvida: valete valete, 10 10 e 9 9. Certo, entendo a lógica de controlar o pote com o valete-valete. Mas ao apenas pagar um 4-bet, não estamos também, telegrafando a força da nossa mão? Um oponente esperto não vai nos colocar exatamente num par médio ou num as-dama e usar isso contra nós no pós-flop? Parece que estamos jogando com as cartas viradas para cima. Essa é a crítica mais comum a essa abordagem, e é uma preocupação legítima. Mas a resposta está no equilíbrio geral da estratégia. Sim, um oponente muito bom pode estreitar seu range, mas lembre-se, você está fora de posição. A prioridade número 1 é evitar um desastre pré-flop, como ir ao lean com valete-valete e ver um as ou rei no flop. Ao pagar, você mantém o pote gerenciável e leva o jogo para o pós-flop, onde sua habilidade pode brilhar. Certo. Além disso, como o resto da sua estratégia de 3-bet é tão ampla e polarizada, com muitos blefs, o oponente nunca tem 100% de certeza. Ele pode achar que você tem valete-valete, mas e se for um as-5 suited que decidiu pagar? Você mantém um elemento de dúvida. Faz sentido. É uma força controlada. Você ainda está sendo agressivo com o 3-bet, mas tem um plano de contenção. É como dar um soco forte, mas já está com a guarda pronta para um contra-ataque, uma empunhadura firme na arma. Então temos a lâmina do blefe e o cabo do controle. Falta a ponta da lança, a parte que finaliza o trabalho sem hesitação. Quais são as mãos que compõem esse grupo de elite? Este é o terceiro e último pilar, a ponta afiada, o topo absoluto. São as mãos com as quais o 3-bet é apenas o primeiro passo. Se o oponente responder com um 4-bet, a nossa única ação é ir all-in. O objetivo aqui é simples e brutal: maximizar o valor antes que qualquer carta comunitária complique a situação. Entendi. E as fontes são categóricas, não há espaço para dúvida aqui. Os pares gigantes,
As, rei e dama. E a melhor mão não pareada, as, rei, tanto do mesmo naipe quanto de naipes diferentes. Fim da lista. Sem firulas. Nenhuma. A lógica aqui é direta. Com essas mãos, você não quer dar uma carta de graça. Você não quer ver um flop perigoso que possa dar ao seu oponente 2 pares ou um flush draw. Um par de ases quer colocar todo o dinheiro no meio contra um as-rei ou um par de damas. O objetivo é negar a equidade do oponente, a pequena chance que ele tem de virar o jogo e capitalizar sua vantagem esmagadora no pré-flop. Então, com essas mãos, o medo de ser surpreendido no flop é maior do que a vontade de manter um jogador com uma mão pior na jogada, na esperança de que ele pague mais depois. Exatamente. O risco de um flop ruim supera o benefício de tentar ser engenhoso. Com o topo absoluto, a jogada mais lucrativa é a mais simples, colocar tudo no meio e deixar as probabilidades fazerem o trabalho delas. É a aplicação máxima de força. Então, quando juntamos todas as peças, a lâmina, o cabo e a ponta, o que tudo isso significa? Qual é a grande ideia que conecta esses 3 pilares e transforma o small blind, essa posição tão fraca, num agressor implacável? A síntese da estratégia, como as fontes descrevem, pode ser resumida em 4 mandamentos. Primeiro, nunca, jamais, defenda sua aposta apenas pagando. Segundo, construa uma estratégia 100% baseada em realmentos, em 3 bets. Terceiro, polarize seu range de forma clara, entre blefes puros e mãos de valor. E quarto, que é o ponto crucial, tenha a disciplina de um monge para separar as mãos de pressão, a lâmina do blefe, as de realização de equidade, o cabo de controle, e as de all-in, a ponta afiada. Então, a grande virada de chave aqui é que a desvantagem posicional te força a ser disciplinado. Você não tem o luxo de improvisar ou de sentir a jogada. A sua agressividade só funciona porque é previsível para você, mas completamente imprevisível para o oponente. É uma agressividade com método. Perfeito. E isso nos leva a uma questão importante. A fonte termina com um alerta muito sério. Ela enfatiza que essa é uma árvore de decisões altamente técnica. E por ser tão técnica e específica, ela se torna extremamente explorável se não for executada com disciplina militar. Não basta saber as mãos. É preciso aplicar as frequências certas, não ter medo de puxar o gatilho com os blefes e ter a paciência de controlar o pote com as mãos intermediárias. Um desvio, uma hesitação e um oponente atento pode pegar sua arma e usá-la contra você. Que jornada! Fomos de uma posição de fraqueza, quase uma vítima na mesa de pôquer, para a construção de uma fortaleza técnica, uma arma precisa e agressiva. É incrível como uma abordagem estruturada, dividida nesses 3 pilares, pode virar o jogo e colocar toda a pressão de volta no agressor original. Exatamente. E isso me deixa com uma provocação final para quem nos ouve, um pensamento para levar para a mesa. Sabendo agora que a estratégia do small blind é tão polarizada, tão 8 ou 80, como um jogador atento na posição do cutoff poderia tentar explorar isso? Se ele suspeita que o tribet que enfrenta é ou um blefe com bons blockers ou um monstro absoluto, que tipo de ajustes ele poderia fazer com as mãos do meio do range dele, como um as-valete ou um par de noves? Isso abre um novo nível de xadrez mental. É o jogo de o que ele pensa que eu penso que ele tem. E a resposta para essa pergunta é o que, no fim das contas, define os grandes jogadores.